Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus honre muito você, abençoe demais. Que todas as promessas sejam materializadas na sua vida e da sua família. Que você possa experimentar o poder de Deus todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé, nos 52 dias, graças a Deus, lutando, buscando e vencendo. Hoje o primeiro clamor acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois ao meio-dia em todos os templos. Amanhã eu terei a alegria de estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Se você está nesta fé, não quebre. Se você não entrou, busque a Deus. Em 52 dias, uma situação que ficou lá estagnada por 120 anos foi completamente mudada. Neemias provou que para tudo tem jeito. Se dependermos de Deus, se nos refugiarmos nele, se você buscar o Senhor, você vai ver solução. Tem saída, tem jeito. Ele deixou isso claro. Sabe, quando Deus colocou no coração dele de viajar uma longa distância, sair de um lugar bonito e para um lugar feio, destruído, com gente abatida, sem experiência, sabe? Com a fé, ele foi com a fé. Deus o favoreceu, usou o rei para abençoá-lo. Ele foi e o Senhor o capacitou. Isso para mim é incrível. Deus capacita as pessoas. Sabe, ele pega realmente o inusitado. E faz e usa de uma forma que você fica, como? Como? Esse copeiro conseguiu reconstruir as muralhas de Jerusalém. Primeiro, ele creu em Deus. Ele aceitou o chamado. Ele se colocou à disposição de Deus. E Deus o honrou, abençoou a obra das mãos dele. É isso que Deus faz. Ele pega o menor, coloca na frente do maior. Ele pega aquele que não tinha condições nenhuma, um pescador, e levanta a igreja por intermédio desse pescador. Deus faz. Ele pega um pastor de ovelhas e transforma no soberano de Israel. Ele pega o copeiro e transforma num homem extraordinário, num embaixador da Judéia, no homem que deixou registrado, marcou a história, por ter enfrentado algo que nenhum outro conseguiu, quis, e ter feito uma obra em 52 dias que foi um milagre. Todo mundo sabe, talvez você já foi a Israel, já conversou com líderes, com guias, pessoas, historiadores. Eu já falei com pessoas assim, e todos dizem a mesma coisa, todos me disseram a mesma coisa, que foi um fato extraordinário, impossível, e claramente é possível ver Deus. Deus. Porque em 52 dias reconstruir aquelas muralhas, assim, impossível. Então Deus operou, foi com ele. Então isso deixa claro que uma coisa é impossível. Acontece quando você se esforça. Deus faz aquilo fluir de forma inexplicável. Ele faz render. Foi o que ele fez.
Ele reconstruiu algo que ficou lá parado por 120 anos em 52 dias. Foi um milagre, é claro isso. É visível, foi um milagre. Porque isso não ia acontecer de outra forma. Não é natural. É impossível uma coisa dessa. Se você olha para aquelas muralhas, é impossível. Totalmente impossível. Mas Deus fez, Deus faz. E Ele não mudou. E Ele quer que você se aproxime dEle, que você confie nele. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Olha o que diz aqui em Gênesis 25, no 19. Nós estamos falando de confiar. Nós precisamos confiar em Deus, no que Ele fala, no que Ele tem colocado diante de nós. Nós temos que confiar. Crer e confiar. Se você crer e confiar, bem-aventurados, bendito aquele que confia no Senhor. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas, guarda isso, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, e por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, vivia em tendas, era um homem pacato. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. E pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que quer dizer vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Foi assim. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Nós vemos muita coisa aqui. Primeiro, que a Rebeca era estéril. E como é que esse problema foi resolvido? Na oração. Isaque orou por ela e ela foi curada. A mesma forma funciona hoje. Só que muita gente não tem dependido mais da oração. Tem um problema, depende de tudo, menos de Deus, da oração. E é por isso que muitas pessoas estão frustradas, porque elas não dependem da oração. Elas não têm resolvido as suas causas na oração. Ele orou e Deus respondeu a sua oração. Então, sem dúvida nenhuma, aqui tem uma mensagem muito forte. Você ora e Deus responde a sua oração. E, de repente, você pode dizer: não, eu já tenho orado. Espera aí. Você tem crido?
Porque se a sua oração não move você, ela não vai mover a Deus. Se a sua fé não move você, ela não vai mover a Deus. É fácil dizer, não, eu tenho fé, eu tenho feito isso e aquilo. Mas talvez você mesmo não crê no que está fazendo, falando, na sua oração. A sua fé não move você, mas você quer que mova a Deus. Não, se a sua oração não move você, ela não vai mover a Deus. Se a sua fé não tem te movido, ela não vai mover a Deus. Isaac orou de todo o coração e Deus deu vitória. De repente, uma situação começou a acontecer estranha. As crianças se empurravam no ventre e tal, e a Rebeca foi consultar o Senhor. E Deus falou com a Rebeca. Tem 2 nações aí no seu ventre. E 2 povos. E o maior vai servir o menor. Deus falou isso para Rebeca. O que aconteceu? Eu não li essa parte. Mas se você continuar lendo, você vai ver que quando Isaac, já velho, não enxergando bem, chamou Esaú e pediu que ele preparasse uma caça para ele, fosse caçar, preparasse uma comida que ele gostava muito, que ele ia abençoá-lo, porque não sabia quando ia morrer, estava certamente já pressentindo que estava chegando a hora. Ela ouviu aquilo e ela armou um plano para enganar o marido. Levou o filho a mentir. E ali você vê uma sucessão de mentiras e estratégias. E para enganar, criaram vários meios, colocaram pele de cabrito nas mãos e no pescoço, porque o Esaú era um homem peludo e Jacó não. E Deus tinha falado com ela, e ela não creu, ou esqueceu, passou por cima. E achou que se ela não agisse, aquilo não ia acontecer. Ela não confiou no que Deus havia falado com ela. Agora, o que eu li para você? Deus que é o onisciente, sabia das escolhas erradas de Esaú. Tanto que ele já tinha dito para ela, o maior vai servir o menor. Porque Deus conhece o futuro e sabia das escolhas erradas que Esaú faria. E Esaú era um homem, esse tipo de gente que confia na sua própria força, egoísta, né? O homem peludo, macho, caçador, que dependia totalmente da sua performance. Sabe aquele tipo de gente, eu sou destemido, confia em si mesmo. Nós vemos que ele não confiava em Deus, ele nem valorizava, aliás, em nada, a primogenitura, que era algo muito importante, significava ter 2 partes na herança, liderar a família, fazer parte do plano de Deus, toda a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriria por intermédio dele. Não, mas ele não deu valor ao plano de Deus, à promessa de Deus. Na verdade, quando ele desprezou a primogenitura, ele estava desprezando toda aquela promessa, todas as promessas que Deus fez ao seu avô. Um plano tão grandioso de levantar uma nação. Mas para ele não tinha valor nenhum. O plano de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus, não tinha valor nenhum. Então ela não precisava colocar a mão, até porque, além dele desprezar a primogenitura, ele se casou com 2 mulheres hititas que a Bíblia diz que amargaram a vida de Isaac e Rebeca. Amargaram. Então, era um sujeito impulsivo, fazia as coisas ao modo dele, se envolveu em relacionamentos errados,
movido, orientado totalmente por suas emoções, por seus sentimentos, quer dizer, tenho vontade, eu faço o que eu quero. Não o que eu sei que eu devo fazer, biblicamente. O que a palavra de Deus, o que Deus tem orientado. Né? Ele fazia as coisas ao modo dele. Então, ela já estava vendo ali, estava na cara que ninguém precisava colocar as mãos no Esaú. O próprio Esaú estava fazendo escolhas erradas. Sabe quando você não precisa colocar a mão? A pessoa, ela mesma está tropeçando nas próprias pernas. Ela é insana, ela é estúpida, é insensata, e ela vai lá e faz uma escolha errada atrás da outra. Você não precisa colocar a mão. Era filho dela, mas... E certamente ela via tudo aquilo, principalmente os casamentos errados. E aquilo pesava. E ela foi lá e colocou a mão em algo que Deus já tinha falado com ela. E ele esperava que ela confiasse. Ei, tantas mentiras. Ela levou o filho a mentir. Por causa daquele engano, por ter enganado o pai. Ele colheu mais tarde do Labão. O Labão foi sua bacia de lavar. E ele enganou o pai, o Labão enganou ele no casamento, porque ele trabalhou de graça para o Labão, que era tio dele, para se casar com a mulher da vida dele, que ele amava tanto, que era Raquel. 7 anos depois, aguardando, que parecia, a Bíblia diz que aqueles anos todos pareceram poucos dias para ele, de tanto que ele amava Raquel. E aí o sogro foi lá e entregou a mais velha, que era a Leia. E ali a vida dele, ele começou a enfrentar coisas que ele não imaginava que ia enfrentar. Passou por muita dor. Ele mesmo conta que foram 20 anos de muito sofrimento. Foi uma colheita terrível. Mas tudo começou onde? Quando passaram na frente de Deus. Quando não confiaram. Se Deus tinha dito que o maior ia servir o menor, mesmo que o Isaac tinha pedido para Esaú ir caçar, trazer para ele aquela comida e abençoá-lo, Deus ia agir. Ela tinha que ter confiado que se Deus falou, ele ia agir. E esse é o grande problema das pessoas. Deus fala, mas elas não confiam, elas colocam a mão, elas passam na frente de Deus, elas pegam problemas seríssimos para a vida delas, porque elas não querem esperar por Deus. Elas não acreditam que Deus vai agir. Eu não sei se a Rebeca esqueceu. Eu não sei se ela não confiou. Eu só sei que Deus falou com ela. O maior vai servir o menor. Os meninos não tinham nem nascido. E ela foi lá e armou um plano recheado de mentiras e enganos. Colocou o filho naquilo. O filho, com medo, o próprio Jacó disse: mãe, mas se meu pai desconfiar, ver que eu estou tentando enganá-lo, ao invés de uma bênção, eu vou pegar uma maldição para a minha vida. Ela disse que essa maldição caia sobre mim. Ela estava cega. Cega. Ela achou que se ela não colocasse a mão, nada ia dar certo, Deus não ia agir. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ela pegou problemas. Ela colocou o filho em problemas. Ela deu um péssimo exemplo. Tudo bem, o filho concordou com aquilo. Todo mundo pegou problemas. E Deus já tinha falado. Aqui tem uma mensagem forte para você. O Esaú já estava fazendo escolhas erradas.
Então, às vezes, você não está vendo que Deus está trabalhando em tudo e Deus está controlando tudo. Eu já falei aqui que Deus está no controle até dos nossos inimigos. A exemplo do faraó, que achou que estava no controle, perseguindo o povo e perseguindo. Não demorou muito para ele ver que ele não tinha controle de nada e foi destruído. Sim, Deus está até no controle. Deus controla até nossos inimigos. Ele está no controle até dos nossos inimigos. E talvez Deus já falou algo com você. Como falou para Rebeca, o maior vai servir o menor. Mas ela deixou. Ela esqueceu ou ela passou por cima? Eu não sei, não está registrado esse detalhe. Eu só sei que ela passou na frente de Deus e foi tentar fazer o papel de Deus. Só que Deus não trabalha à base de mentira e de engano. Deus não está na mentira. Deus não está no engano. Nessas estratégias humanas. Deus não vai abençoar algo feito na carne. Tanto que o próprio Esaú não foi abençoado, porque ele era um homem carnal e ele agia na carne. Ele dependia totalmente da carne. Deus falou com ela. E talvez Deus já falou algo com você. E você não está confiando que Deus vai socorrer, que Deus vai agir, que Deus vai colocar a mão. E você está se precipitando em ações carnais. Ela teve um plano. Ela esqueceu ou passou por cima do que Deus tinha falado lá atrás. O maior vai servir o menor. E agora ela se precipitou em ações totalmente erradas. Espera por Deus. Confia no que Deus já te falou. Deus vela para cumprir. Deus nunca falhou. Você precisa ter isso na sua mente. Ele não é homem para que minta. Se ele falou algo, ele vai cumprir. Você não precisa colocar a sua mão. Tudo o que tem que fazer é confiar que Deus vai fazer. Confia. Não faça como Rebeca, porque não dá certo. Não faça. Não faça como Rebeca, porque não dá certo. E muitas vezes Deus está mostrando, estava ali na cara. Ninguém precisava fazer nada com Esaú. O Esaú estava fazendo contra ele mesmo, com aquelas escolhas erradas. Sabe quando você não precisa colocar a mão, a própria pessoa está fazendo uma escolha errada atrás da outra? Ela mesma está se prejudicando, você não tem que colocar a mão. Ela não precisava colocar a mão. Você não tem que colocar a mão. Se Deus já falou algo com você, espera por Deus, porque Ele vai fazer tudo com perfeição. Se ela tivesse confiado em Deus, Deus teria feito tudo com perfeição. Mas as pessoas são levadas pela impulsividade e são dominadas por pensamentos e sentimentos e por uma incredulidade e não dependem de Deus e se precipitam e pegam problemas. Não faça isso. Confie em Deus. Ele vai fazer tudo perfeito. Ele vai te dar vitória. A obra de Deus tudo que Deus faz é com equilíbrio. É perfeito. Deus faz com perfeição. Deus não está no engano, na mentira, na precipitação. Deus está na fé. Então confie em Deus e use a fé. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama e está alertando através desta história. Não se precipite, não se precipite, não se precipite. Não passe na frente. É o que o Senhor está dizendo, não passe na minha frente. Não sofra por antecipação, não coloque a sua mão.
Não precisa disso. Eu trabalho por você. Confia no meu agir. Eu chego na hora. A Rebeca não confiou. Ela não esperou. Ela se antecipou. Ela passou na sua frente, Senhor. Ela foi agir em algo que o Senhor já tinha falado com ela. Ela tinha que ter confiado. Mas muita gente não tem confiado. Que essa pessoa receba essa palavra e decida confiar, esperar pelo Senhor. O Senhor faz. O Senhor controla as coisas. O Senhor é o Todo-Poderoso. Não há nada mais poderoso que o Senhor. O Senhor é Deus. E ela precisa deixar o Senhor ser Deus na vida dela. E ela precisa confiar que o Senhor é Deus. O Senhor nunca falhou. Passa do teu sangue sobre ela, fortaleça. Que ela se posicione no lugar da fé. Que ela espere pelo Senhor. Porque o Senhor vai agir. E com perfeição. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço definições e vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância e prosperidade para esses fiéis. Essas pessoas que são dizimistas e ofertantes do programa Mudança de Vida hoje, eu peço que o Senhor as prospere grandemente, porque elas têm plantado uma boa semente, essa é uma boa terra. E quem tem plantado aqui tem testemunhado os seus milagres. Desperta mais semeadores. Talvez essa pessoa tenha sido muito abençoada pelo programa, mas não deu esse passo de fé. Que ela dê, ela vai ver a diferença. Abençoa lares e famílias, Senhor. Cubra todos com teu sangue. Visita pessoas agora, fortalecendo, ajudando a entender, dando a revelação. Ó, meu Deus, fortalecendo para que, meu Deus, cada uma confie no Senhor e permaneça no lugar da fé. Porque o Senhor sempre age e o Senhor faz tudo com equilíbrio e perfeição. Nós chamamos e agradecemos por tudo. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Esteja entre nós, venha buscar o Senhor. Deus tem muito com você. Ele está buscando por você. Deus ama você. Tem algo grandioso com você. Se aproxime de Deus. Dê condições para Deus agir na sua vida. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Lembre-se, você não está só. Tem Jesus e a nós, que podemos te ajudar e queremos. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Para acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente.